Vamos continuar nossas exposições na carta de Paulo aos Gálatas. Hoje nós vamos olhar o capítulo 4. Já estamos mais da metade da carta, faltam 2 capítulos para concluirmos esta carta. Começamos, para quem não estava aqui ou não acompanhou, começamos desde o capítulo 1. Hoje nós vamos olhar o capítulo 4, a partir do versículo 1 de Paulo aos Gálatas. Diz o texto sagrado: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim, também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E, porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Mas agora que o conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, as quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos. Guardar dias, meses, tempos e anos, receio de vós tenha eu trabalhado em vão para convosco. Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos. Assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo, não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebestes como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação, pois vos dou testemunho de que, se possível for, tereis arrancado os próprios olhos para nos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, por vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem, de novo, sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Amém? Vamos orar? Deus Santo, nós estamos, Senhor, diante da Tua Palavra. E diante dela, Senhor, nós estamos totalmente reverentes, tementes, com temor, com tremor, pois nós cremos, Senhor, que uma vez sendo ela proferida, falada, de acordo com os seus desígnios, é a própria voz do Senhor falando conosco. E tudo o que queremos, Senhor, esta manhã é: fale conosco, Senhor. Fale conosco, Senhor. Tomamos as palavras de Pedro, quando ele olhou para ti e disse: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ó Deus, se o Senhor tem as palavras de vida eterna, é dela que queremos nos alimentar.
É dela que queremos sermos saciados. Tenha misericórdia do teu servo diante da tua noiva. Tenha misericórdia da tua noiva diante do teu servo. Que o nome do Senhor seja glorificado e fale conosco, a fim de que o Senhor receba a glória para si, seu reino avance e sejamos conformados à sua imagem, no nome de Jesus. Amém e amém. Como eu disse no início, nós estamos fazendo a exposição da carta aos Gálatas, e quem tem acompanhado sabe qual é o conteúdo principal que Paulo está abordando nesta carta. A importância ou o conteúdo principal, de novo, que Paulo aborda aqui. E o conteúdo principal de Paulo é que Paulo está defendendo a doutrina da justificação pela fé, mostrando aos Gálatas que eles não são de maneira nenhuma aceitos por Deus ou salvos por Deus quando eles cumprem os mandamentos da lei ou se esforçam para cumprirem a lei para serem aceitos por Deus. Paulo vai escrever essa carta aos Gálatas defendendo a doutrina da justificação somente pela fé. Que o homem é salvo exclusivamente por Deus quando o homem crê em Cristo e no que Cristo fez. Esse é o conteúdo central e quem está nos acompanhando sabe que é disso que Paulo está tratando e é disso que Paulo vai continuar tratando no capítulo 4. Doutrina da justificação pela fé. Não ouvi os judaizantes que entraram nas igrejas da Galácia, se infiltraram lá e estão corrompendo o Evangelho de Cristo. Capítulo 4, dos versículos de 1 a 3, Paulo vai falar sobre a servidão sob o domínio da lei. Dos versículos de 1 a 3, ele vai mostrar como que o homem se torna escravo da lei, está sobre o domínio da lei. No capítulo 3, por exemplo, ele já deu um exemplo que a lei é como um tutor. A lei, ele diz que é como um aiô. Ela leva o homem a Cristo, é um condutor, é um tutor que leva o homem a Cristo e não tem o poder de salvar o homem. Ele deu esse exemplo no capítulo 3 e agora no capítulo 4, dos versículos de 1 a 3, ele vai dar um outro exemplo sobre a lei. E o exemplo que ele dá aqui, ele mostra que a lei deixa o homem escravizado mesmo tendo uma herança para este homem. Ele dá um exemplo como se um filho, e este filho é menor de idade, imaturo, ele tem uma herança valiosíssima diante dele, mas por ele ser menor de idade, imaturo, irresponsável, ele não é capaz de receber e desfrutar dessa herança valiosíssima que está à disposição dele. Ele diz isso nos versículos 1 ao 3, ele diz: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Tem uma herança valiosíssima, preciosíssima diante dele, mas ele é menor. Ele é menor de idade, ele é imaturo, ele é irresponsável, ele não vai saber lidar com essa herança. E diante disso, ele precisa de um condutor, esse menor precisa de um condutor, até ele chegar à maior idade para assumir essa herança, para tomar posse dessa herança, para desfrutar dessa herança, só quando ele tiver maturidade. Enquanto ele for maduro, ele se torna como um escravo. E era justamente isso, no contexto romano, que Paulo dá o exemplo aqui, é que quando o pai morria e deixava um filho herdeiro, sendo ainda criança, o pai fazia um testamento e nomeava um tutor para cuidar daquela criança até ele chegar à fase adulta, para ele tomar posse da herança do pai. E enquanto ele
estava nas mãos do tutor, no contexto romano, o tutor era um escravo da família, e este filho menor, sendo o senhor de tudo, se tornava também escravo junto com o tutor. E é este exemplo que Paulo está dizendo. Ele tem uma herança, mas ele se torna escravo por ser imaturo, não toma posse da herança. O que Paulo está dizendo é que aqueles que se esforçam para serem aceitos por Deus, em detrimento de obediência à lei, esses se tornam escravos e não tomam posse da herança que é Cristo e a salvação pela graça. Versículo 2, por exemplo, ele continua: mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. 3. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então esse é o exemplo que ele traz, mostrando que aqueles que estão debaixo da lei, aqueles que se esforçam para serem aceitos por Deus, salvos por Deus, se esforçando para cumprir a lei, são como crianças vivendo sob condição de servos. Tem uma herança valiosíssima, que é Cristo. A salvação pela graça. Crer em Cristo é a herança. E enquanto rejeitam a herança, para se esforçarem para serem aceitos por Deus, pelo esforço próprio, por cumprir a lei, eles se tornam escravos desse esforço. Tentar ser salvo ou aceito por Deus por esforço próprio, por cumprimento de leis, é viver uma vida de escravo. É viver uma vida de opressão, porque ninguém consegue cumprir a lei e vive nessa vida de escravo, tentando cumprir. Não se relaciona com o pai da herança, mas vê o pai da herança como Senhor e se vê como servo. Ver Deus não como Pai, mas ver Deus como Senhor. E não o Senhor sobre todas as coisas no sentido de soberano, mas Senhor como um tirano. Esta era a relação, por exemplo, do filho mais velho com a parábola que Jesus conta do filho pródigo. Ambos estavam perdidos. O mais novo saiu de casa, mas o mais velho estava perdido dentro de casa. E Jesus estava dizendo que o mais velho representava o contexto religioso perdido dentro de casa, dentro do contexto farisaico religioso. O mais velho estava dentro de casa perdido, porque ele olhava para o pai não como pai, mas como Senhor, que precisava ter uma vida de escravo e a todo tempo precisava agradar o pai com os seus serviços diários. Paulo está dizendo, tem uma herança ali e vocês estão vivendo como escravos. Vocês não tomam posse da herança que é Cristo, a salvação pela graça, porque vocês vivem tentando ser aceitos por Deus, cumprindo a lei. E isso torna vocês crianças, imaturos, infantis. Israel, por exemplo, viveu aproximadamente 15 séculos, 1500 anos no jardim de infância. O povo de Israel, por exemplo, estava assim nesse relacionamento com Deus, sendo criança, imatura, infantil, tentando ser aceito por Deus com o que eles se esforçavam para fazer. Então Paulo, de início, mostra como que é uma vida daquele que está tentando se esforçar para ser aceito por Deus, ele se torna um escravo. Tem uma herança à disposição dele. Tem Cristo, tem a graça, tem a salvação pela fé, mas essa vida de esforço próprio para ser aceito por Deus torna o indivíduo um escravo e não um filho herdeiro. E de repente, Paulo vai mostrar como que é sair dessa vida de escravo para ter a liberdade em Cristo Jesus. Como que é receber a salvação pela graça mediante a fé e ter liberdade? Está sob o domínio da lei, é viver uma vida de escravo. Está sob o domínio de Cristo, é ter a liberdade em Cristo Jesus.
Dos versículos 4 ao 7, ele vai mostrar que nós estamos libertos em Cristo Jesus. Ao recebermos a herança, ao crermos em Cristo, não somos mais escravos da lei. Ao receber Cristo, Paulo vai falar que nós nos tornamos filhos maduros e não imaturos. Do 4 ao 7 ele mostra que nós estamos libertos em Cristo. Versículo 4, ele inicia dizendo: vindo porém a plenitude do tempo. Tem alguns pontos que eu queria parar aqui no 4, que é muito rico. Vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Isso revela e mostra para nós que a vinda de Jesus ao mundo não foi um acaso. Não é que Cristo apareceu na história pelo acaso, não. Havia uma agenda organizada por Deus antes da fundação do mundo e ele esperava a plenitude do tempo. E a pergunta é: o que seria vindo a plenitude do tempo? Deus enviou seu Filho ao mundo. O que seria essa plenitude do tempo? Essa plenitude do tempo é o dia, o ano, o mês, o momento designado pelo próprio Deus que o Filho dele viria. Israel com a lei, os gregos com a língua sendo espalhada pelo mundo, os romanos dominando o mundo e pavimentando estradas, a fim de que as mensagens chegassem com mais rapidez. Ou seja, tudo já estava pronto. A plenitude do tempo chegou o dia da agenda de Deus de enviar seu Filho ao mundo. A vinda de Cristo ao mundo não foi um acaso. Ele veio na plenitude do tempo, ou seja, tempo pré-determinado por Deus. Deus preparou o mundo para a vinda do seu Filho naquela data específica da história. Isso fala que Deus é o Senhor da história e age no mundo para levar a cabo todos os seus propósitos. Ele é o dono da história, Ele é o Senhor da história, e tudo está de acordo com os seus desígnios e propósitos, vindo a plenitude do tempo, o dia que Deus pré-determinou, seu Filho viria no mundo, e Ele veio. Segundo ponto que Paulo fala, é que Ele veio no tempo agendado por Deus, e Ele veio nascido de mulher. Feliz Dia das Mães. Olha a importância da mulher na história, e casou com o dia de hoje. A importância da mulher na história. Maria não deve ser venerada, adorada, idolatrada. Maria era uma irmã piedosa, uma jovem que se dedicava e servia ao Senhor e foi agraciada por Deus ao gerar o Filho de Deus. Jesus veio ao mundo e Paulo mostra aos Gálatas que ele veio nascido de mulher. Isso fala da humanidade dele também. Este que nem o céu dos céus pode conter, nem os céus dos céus pode conter, nasceu de uma mulher. Entrou na porta da história pelo nascimento virginal. Fez-se carne, sentiu a nossa pele, calçou as nossas sandálias, tornou-se semelhante a nós. Você tem ideia de um Deus transcendente se tornar humano? Foi em tudo semelhante a nós, exceto no pecado. Contudo tentado, mas nunca pecou. Deus de Deus, perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Ele é divino e humano. E ele precisava nascer de mulher. Por quê? Para ser nosso Redentor, Jesus precisava ser Deus e homem. Precisava ser Deus para oferecer um sacrifício perfeito e de valor infinito. E também precisava ser homem para nos representar. Neste momento, ao lado do Pai, à direita de Deus, tem o Deus homem. Que quando você sofre, Ele sabe o que é sofrer. Quando você
é chorar. Quando você enfrenta tentações, Ele sabe o que é enfrentar tentações. Ao lado do Pai, à direita do Pai, o Rei da Glória, sentado no trono, e o Pai deu todo o reino para Ele. É um Deus homem. É um sumo sacerdote que intercede por você, pela igreja. Um Deus homem, que entende as suas dores, que entende as suas crises, que entende as suas tentações, que sofreu na pele o que você sofre, nasceu de mulher. Terceiro, nasceu de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Ele nasceu sob a lei. A lei estava a todo vigor e ele não veio para não cumprir a lei. Pelo contrário, nascido sob a lei, ele veio para cumprir toda a lei de Deus. E aqui que está o ponto. Nasceu de mulher, nascido sob a lei. A lei estava sobre ele e ele cumpriu toda ela. Toda a lei de Deus foi cumprida em Cristo. Ele é o cumprimento da lei. Ele é o verbo encarnado. Ele é a própria lei sendo falada. Ele estava andando, ele era a lei. Sob a lei, ele cumpriu toda a lei. O Filho de Deus, como segundo Adão, nasceu para cumprir o que o primeiro Adão quebrou. Ele não veio para anular a lei, mas para cumpri-la. Ele obedeceu plenamente, cumpriu totalmente, satisfez plenamente as exigências da lei. Ele cumpriu toda a lei. Toda a lei de Deus. Para quê? Para quê? Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei. Ai, meu Deus. A lei me condenava. A lei te condenava. A lei nos condenava. Sob a lei nós merecíamos a condenação eterna, o castigo eterno. Merecíamos perecer eternamente. Nós não conseguimos cumprir a lei. Adão quebrou a lei. Caim quebrou a lei. Noé quebrou a lei. Moisés quebrou a lei. Abraão quebrou a lei. Jacó quebrou a lei. Isaac quebrou a lei. Moisés quebrou a lei. Josué quebrou a lei. Davi quebrou a lei. Salomão quebrou a lei. Os profetas quebraram a lei, desde os maiores aos menores. Os apóstolos quebraram a lei. Você quebrou a lei, eu quebrei a lei. Todos os homens pecaram, todos os homens quebraram a lei de Deus. Mas eis que Deus enviou na plenitude do tempo que disse: eu cumpro a lei cabalmente, detalhe por detalhe. Eu cumpro a lei no lugar do Alex, eu cumpro a lei no lugar do Júnior, eu cumpro a lei no lugar do Renan. Ele não cumpriu, mas eu cumpro no lugar deles. Ele veio sob a lei para cumprir toda a lei, para nos resgatar da maldição da lei. Ele veio cumpri-la no nosso lugar. Ele veio para cumprir a lei, aquilo que nós não conseguimos cumprir. Ele cumpriu totalmente no nosso lugar a lei de Deus. Nós quebramos ela todos os dias, irmãos. Nascemos quebrando a lei de Deus, mas alguém veio no mundo, na história, e esse alguém é o Verbo de Deus, é o Filho de Deus, é o Verbo encarnado, Jesus Cristo, Filho de Deus, cumpriu toda a lei, sem pecar, sem errar, sem vacilar uma vírgula, para dizer: eu cumpro ela no seu lugar. Agora podemos dizer o que Paulo fala em Romanos capítulo 8: já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não foi pelo nosso esforço, foi porque alguém cumpriu a lei no nosso lugar, foi condenado no nosso lugar, pereceu no nosso lugar. Ele cumpriu a lei. A lei nos condenava. A parte toda legal da lei ele cumpriu, e a parte ruim da lei,
cumpriu também. Ele recebeu a maldição da lei que era nossa. O castigo que a lei de Deus traria para o homem, ele foi castigado no nosso lugar. A lei nos condenava, ele disse: condena a mim. A lei faria nos perecer eternamente, ele diz: eu vou perecer no lugar deles. A lei iria nos dar um cálice que iríamos beber toda a ira de Deus, ele disse: eu vou absorver toda a ira de Deus no lugar deles. Ele cumpriu toda a lei de Deus no meu e no seu lugar. Então Paulo está dizendo para os Gálatas: Gálatas, por que vocês estão se esforçando para serem salvos e aceitos por Deus no cumprimento da lei, se Cristo morreu para resgatar a vida de vocês disso? O sangue dele foi derramado para resgatar vocês do domínio, da escravidão da lei. Por que agora vocês querem voltar para isso? Guardar o sábado, circuncidar o prepúcio, e não come isso, não come aquilo, guarda o ano, guarda o dia, guarda o mês, e regra disso, só. Hoje seria o quê? Sobe escadaria, bota a Bíblia aberta na televisão, água não sei o quê, ou no contexto protestante, faça a campanha de não sei quantas voltas. O sangue de Cristo fez tudo aquilo que a lei não pôde fazer. Você está entendendo isso, irmãos? Ele veio sobre a lei, cumpriu toda a lei para nos resgatar da maldição da lei, cumpriu toda ela no nosso lugar, foi o nosso substituto. E aí, esse texto mostra para a gente, eu coloquei aqui, 3 pontos que ele veio no mundo e nos oferecer. A primeira coisa, ele veio para nos resgatar da lei. Segundo, então não vai ser 3, vai ser 4. Segundo, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Olha isso. Enquanto a vida de esforço, quando eu oro ele me ama, quando eu não oro ele não me ama. Quando eu faço, eu estou aceito. Quando eu não faço, estou rejeitado, estou condenado, vou para o inferno. Enquanto a vida de esforço te leva a uma vida de escravo e não vê Deus como Pai, a vida da graça, crer no Filho, a vida da obediência do Filho, te veste dele, você se torna filho de Deus. Além de ele nos resgatar da condenação da lei, do jugo da lei, da escravidão da lei, ele nos deu a adoção de filhos. Você não é escravo, você é filho. Você é filha. Com a vida do Filho de Deus, fomos recebidos como os filhos adultos. Agora a gente pega a herança. Lembra da analogia do início do texto? Ele fala que ainda de menor se torna escravo, não pega a herança. Mas agora em Cristo nos tornamos adultos e podemos desfrutar da herança que é o relacionamento e o convívio com Deus Pai. Podemos tomar posse imediatamente da liberdade dos filhos de Deus. Nos deu a adoção. Você se tornou filho. Você se tornou filha. Não pelo que você fez, não pelo que você faz, mas pelo que o Filho de Deus fez. Aquele que agradou o Pai em todas as coisas e cumpriu toda a lei de Deus. Agora Ele nos veste o Filho e somos aceitos na família do Pai. Fomos recebidos como os filhos de Deus. Outra coisa, versículo 6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Outra coisa que recebemos na graça e não na lei. Recebemos o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. Você entende isso aqui, irmãos? A lei é aquilo que é externo. Meu Deus. A lei não é aquilo que está fora. A lei é aquilo que está longe da gente e disfarça.
O Espírito é aquele que está dentro e nos dá poder, capacidade para cumprir aquilo que está fora. A lei é aquilo que está fora da gente, é aquilo que está fora, externo. O Espírito está dentro. O Espírito nos possibilita, o Espírito nos empodera. O Espírito diz para o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus e podemos dizer: Abba, Pai. Podemos chamar Deus de Paizinho. Nós recebemos o Espírito de Deus ao crer na graça de Cristo. Olha a herança do filho maduro ao receber Cristo. E olha o escravo não tomando posse da herança, o filho imaturo tentando cumprir regras. Ao receber a herança, ao receber Cristo, o Evangelho da graça, você sai sob o domínio da lei. Você se torna filho de Deus. Você recebe o Espírito Santo. Outro ponto, versículo 7. De sorte que já não és escravo. Você não é escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro. Isso aqui é muito poderoso. Herdeiro. Você é herdeiro por Deus. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Isso fala que tudo que é de Cristo é nosso. É seu. O pai é do filho, o pai é seu. O reino é do filho, o reino é seu. A glória do filho, vamos participar da glória do filho. O filho é santo, participaremos da santidade do filho. Herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Por quê? Porque fomos aceitos na família de Deus. Fomos aceitos na família de Deus. Não somos mais escravos, nos tornamos filhos e herdeiros de Deus. O que esse mundo tem para a gente não se compara com o que o Pai tem preparado para aqueles que o amam. Nos tornamos filhos de Deus e com isso participantes de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que pertence a Cristo Jesus. Paulo está mostrando bem claro para os Gálatas que eles não devem viver essa vida de esforço. O Evangelho não é um chamado para cumprir, para ser aceito, mas para crer que alguém cumpriu e logo somos aceitos. Paulo está mostrando para ele que viver sob a lei é viver uma vida de escravidão, mas viver no Evangelho da graça é receber toda essa herança e se tornar herdeiro de Deus. Dos versículos de 8 a 11, Paulo novamente vai falar sobre esse jugo, esse domínio do legalismo. A lei vai causar essa escravidão sob um domínio legalista. Versículo 8, ele diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servieis a deuses que por natureza não o são. Quando Paulo, e nós estamos vendo aqui no estudo, chega nas igrejas da Galácia, na região da Galácia, Paulo encontra um povo gentil idólatra. Paulo encontra os Gálatas tendo uma vida pagã que servia a outros deuses. E Paulo está dizendo para ele: esses outros deuses não são nada. Eles não são absolutamente nada. Só há um Deus. Um único Deus. Todos os outros não são deuses. Seu filho não é seu Deus. Sua família não é seu Deus. Seu dinheiro não é seu Deus. Seu casamento não é seu Deus. Sua vida profissional não é seu Deus. Se você colocar redenção em qualquer outra coisa, em qualquer outro ídolo, uma hora vai desmoronar, e o idólatra também, junto com os ídolos. Todos eles, Paulo diz, não são. E vocês viviam uma vida pagã de idolatria, eles não são. Versículo 9: mas agora que conheceis a Deus, eu gostei dessa parte aqui, porque parece que Paulo diz assim, mas agora que conheceis a Deus, ele diz, antes, tipo assim, ou melhor, deixa eu melhorar minha fala, sendo conhecidos por Deus. Vocês foram conhecidos por
Vocês foram aceitos por Deus. Deus salvou vocês, escolheu vocês. Não foram vocês que escolheu Deus. Deus escolheu vocês que eram idólatras. Não é o que Paulo fala em Romanos, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Deus nos amou quando ainda éramos pagãos, idólatras, rebeldes, ímpios, inimigos de Deus. Foi ali que Ele nos amou. Deus nos amou quando nós estávamos longe dEle, mas Ele não nos amou por nós, apesar de nós, Ele nos amou porque Ele é o amor. Foi Deus quem tomou a iniciativa. Deus nos conheceu, Deus nos amou, Deus nos escolheu. É isso que Paulo está dizendo. Antes vocês serviram a deuses falsos, que não são, mas agora Deus escolheu vocês, Deus amou vocês, Deus salvou vocês. E sendo aceitos por Deus, escolhidos por Deus, salvos por Deus, como vocês estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres? Olha a expressão que Paulo usa para falar de um esforço de cumprimento de lei para ser salvo. Fazer isso é fraco, é pobre, os quais de novo vocês vão se tornar escravos. Vocês foram libertos em Cristo, amados por Cristo, salvos em Cristo. Vocês vão ouvir esses falsos mestres judaizantes e voltar a se tornar escravos. 10. Vocês estão guardando dias, guardando meses, guardando tempos, guardando anos, fazendo rituais, cumprindo, como se Deus fosse justificar e aceitar e salvar vocês pelo aquilo que vocês fazem. Não, vocês vão se tornar escravos de novo de todo esse ritual. Não sei você, mas eu vivi muito tempo a vida cristã num legalismo terrível. Uma hora eu me achava salvo, e aí se eu pecasse, estou condenado e vou para o inferno. E aí eu precisava meio que fazer algumas coisas para me voltar a sentir aceito por Deus. E quando acordava em casa e não via minha mãe, não via ninguém, que desespero, eu pensava que Jesus voltou e eu fiquei. Isso torna alguém escravo, tentar se salvar por conta própria. Paulo está dizendo, vocês estão cumprindo dias, meses, anos, regras, todo aquele ritual que apontava para Cristo. Aquilo era sombra, aquilo passou, a realidade chegou, Cristo veio. Aquele que veio salvar vocês, que amou vocês antes da fundação do mundo, creia nele. Ou vocês querem voltar a se tornar escravos? Como que vocês estão voltando a esses ritos? 11. Aí Paulo diz, eu receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Será que o tempo que eu estive ali foi um trabalho em vão? O discipulado, o evangelho da graça, para vocês crerem em Cristo. Vocês estão ouvindo esses falsos judaizantes, esses mestres, e tudo que eu trabalhei no meio de vocês foi em vão? Que Deus não nos reprove, irmãos, de virmos ao domingo, uma igreja que consideramos bíblica, que respeita o Evangelho, que domingo após domingo prega o Evangelho da cruz, da graça, de que o homem é salvo pela graça mediante a fé, e de que tudo isso seja em vão na sua vida. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o Evangelho não seja em vão na nossa vida. Que o Evangelho não seja algo que entre nos nossos ouvidos, mas não surte efeito no nosso coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que o Evangelho, todo o esforço do trabalho do Evangelho não seja em vão em nossas vidas. E para concluir, dos versículos 12 a 20, Paulo vai meio que abrir o coração e mostrar-se um pastor quebrantado, um pastor de coração quebrantado em prol da igreja das igrejas da Galácia, um pastor
que está abrindo o coração diante deles nesta carta, a ponto de querer estar lá com eles para mudar o tom de voz e falar com eles, olhando nos olhos deles. Isso revela não somente a função de um pastor, mas toda a vida cristã nossa, e o coração zeloso que nós devemos ter por aqueles que estão se desviando da fé verdadeira. Versículo 12, Paulo diz: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Sede qual eu sou, põe na NA, porque é meu pai, né? Essa tradução aí, né? Seja como eu sou, ufa, porque eu também sou como vocês. Aqui é um pastor que se identifica com as ovelhas. Paulo está dizendo: eu sou como vocês, portanto seja como eu sou. E o ser como Paulo, o que Paulo está querendo dizer? Não viva nesse esforço da lei. Eu já vivi assim, a ponto de eu ter sido fariseu e matar os crentes, a ponto de ser tão radical que eu perseguia a igreja do Senhor, eu matava, eu arrastava em prisão. Seja como eu sou, não vive essa vida de escravidão da lei. Ele parou do caminho de Damasco diante de mim, ele está vivo, ele é real, creia no Cristo. Aqui tem um pastor se identificando com as ovelhas, chamando elas, dizendo: olhe para a minha vida. Quanto à lei, eu era fariseu. Paulo diz isso, a ponto de dizer: eu estudava toda a lei, toda a Torá, estudei aos pés de Gamaliel. E tudo aquilo, Paulo diz, é como esterco, é como fezes de animais diante da preciosidade que é Cristo. Tudo aquilo era sombras que apontava para Cristo. Tudo aquilo me escravizava, mas até que em Cristo eu fui liberto. Então Paulo está olhando para a igreja dizendo: veja como eu sou, também sejam vocês assim. Isto é o que lhes peço, irmãos. Vocês não me ofenderam em nada. E quando ele fala isso, vocês não me ofenderam em nada, quando ele esteve lá, versículo 13, e vocês sabem que eu lhes preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Nós não sabemos que enfermidade é esta. Os comentaristas argumentam algumas coisas. Uns dizem que durante a viagem ele poderia ter pegado a cólera, eu acho, cólera é o nome? Cólera, acho que é isso. Acho que é. Outros dizem que esta enfermidade poderia ser problema na visão dele, problema de visão, a ponto do próprio texto dar algumas nuances de que ele poderia estar tendo algum tipo de problema de visão. Mas Paulo disse: eu estive aí enfermo, preguei o Evangelho diante de vocês, versículo 14. E por mais que a minha enfermidade na carne lhes tenha sido uma provação, vocês tiveram que me suportar diante da minha enfermidade. Vocês estiveram comigo. Vocês tiveram que suportar a minha enfermidade. Diante da minha enfermidade, vocês não me trataram com desprezo e nem desgosto. Vocês não me excluíram. Vocês não me rejeitaram. Pelo contrário, me receberam como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, ou seja, representante de Cristo, alguém que vem no nome de Cristo, com a mensagem de Cristo. Me receberam como se estivesse recebendo o próprio Cristo. E de fato é isto: os mensageiros de Deus estão ali no nome do Cristo. Receber eles é estar recebendo o próprio Cristo. Receber a igreja de Deus é estar recebendo o próprio Cristo. Portanto, rejeitar a igreja, rejeitar o povo de Deus, rejeitar o mensageiro de Deus é também rejeitar o Cristo. Mas não, Paulo diz: vocês me acolheram, mesmo eu enfermo. 15. O que aconteceu com a felicidade que vocês tinham? O que aconteceu com vocês no meio do caminho, quando eu saí daí? Cadê a alegria de vocês? Porque posso dar testemunho de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para me dar. É daqui que surge alguns comentários que Paulo poderia estar com algum problema de visão. Vocês arrancariam os próprios olhos e me dariam. Vocês tinham alegria no Evangelho. Vocês estavam contentes comigo aí, o Evangelho crescendo, desenvolvendo.
inimigo de vocês? Qual é a verdade que Paulo disse a eles? A verdade que Paulo disse a eles é que eles são salvos pela graça tão somente. A verdade que Paulo disse a eles é que eles não são salvos por aquilo que eles fazem, eles são salvos por aquilo que Cristo fez. E a verdade que fere a consciência é remédio que traz cura. A verdade que fere a consciência é remédio que traz cura, mas o bálsamo da mentira é veneno que mata. Então Paulo está dizendo, por dizer a verdade a vocês, agora eu sou inimigo de vocês. Por mostrar o caminho do Evangelho da graça, crer em Cristo, eu me tornei inimigo de vocês. 17. Esses que se mostram tão zelosos em relação a vocês não estão sendo sinceros. O que eles querem é afastar vocês de mim, para que vocês se interessem por eles. E aqui eu quero parar um pouquinho para a gente terminar. Paulo está dizendo para eles, esses falsos judaizantes, esses falsos mestres, que vocês estão me olhando agora com desprezo e como se fosse inimigo de vocês, eles não são zelosos, não são sinceros. O que eles querem é me afastar de vocês, para ter vocês na mão deles. Isso é o retrato dos falsos profetas dos nossos dias. Os falsos mestres encheram os crentes da Galácia de elogios e bajulações, mas eles não eram honestos. O propósito desses falsos mestres era afastar os crentes de Paulo e, consequentemente, da verdade do Evangelho. Eles queriam que os crentes fossem fiéis a eles. E essa é a estratégia comum de todos os ministros de Satanás. Tirar o povo de Deus de Cristo e ter o povo de Deus na mão deles. Enquanto Deus tem seus obreiros, o diabo também tem os seus. Enquanto o reino de Deus está avançando, o diabo quer fazer o reino das trevas também avançar, ou neutralizar o avanço do reino dos céus. Paulo está dizendo que eles querem afastar vocês de mim, para ter um interesse por vocês, para ter vocês na mão deles. E isso é o retrato de muitos falsos profetas hoje. Eles não pastoreiam, eles mandam na sua vida. Eles não te direcionam à luz das Escrituras. Eles te bajulam, eles te redomam aqui para você estar na mão deles e eles fazerem o que eles bem querem com a sua vida. São obreiros do diabo e estão atrapalhando o avanço do reino dos céus. Paulo está dizendo o que aconteceu com vocês, que vocês estão dando ouvido a esses homens. Para encerrar, 18. É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou com vocês. Vocês foram zelosos quando estavam aí pelo bem, mas quando eu saí, vocês se perderam. Vocês se desviaram do verdadeiro Evangelho. 19. Meus filhos, Paulo muda o tom. A maioria do Novo Testamento e dos apóstolos que usavam a expressão meus filhos ou meus filhinhos é o apóstolo João. O apóstolo João carinhosamente chamava os crentes, os cristãos da igreja da Ásia Menor de meus filhinhos, meus filhos. Paulo, quase nunca você vai ver isso, mas aqui ele fala, meus filhos. Paulo muda o tom, porque de novo estão sofrendo as dores de parto. Paulo estava sofrendo pela igreja. Paulo estava dizendo, eu estou sofrendo de novo, porque ele já sofreu a primeira vez na conversão deles. Na conversão deles, Paulo sofreu dores de parto, e Paulo está dizendo, eu estou sofrendo de novo. Estou sofrendo de novo por vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Aqui está o sofrimento do verdadeiro ministro. Aqui está o sofrimento do verdadeiro ministro do Evangelho. Qual? É que a igreja está lotada? Nunca foi. Não deve ser esse o sofrimento do ministro. Qual é o sofrimento do ministro? Que a igreja está bombando, que as coisas não estão andando, que as coisas não estão indo bem. Não, o sofrimento do ministro é que Cristo seja formado nos crentes.
ser o nosso sofrimento ver Cristo formado no outro, na esposa, no filho, no amigo, na igreja. Formar Cristo no outro, este deve ser o nosso sofrimento. Os ministros do Evangelho devem esforçar-se para formar Cristo, não eles próprios, mas Cristo nos seus ouvidos. Paulo está dizendo: eu estou sofrendo dor de parto até que Cristo seja formado em vocês. Por último, bem que eu gostaria de estar aí agora com vocês e falar em outro tom de voz, porque estou perplexo com vocês. É possível alguém ouvir o Evangelho da Graça e cair do Evangelho da Graça. É possível alguém começar crendo e no meio do caminho achar que depende dele, que precisa dele, que é pelo esforço próprio. E mais uma vez Paulo está dizendo: eu estou perplexo de que vocês se tornaram. Volte-se para Cristo. Volte-se para Cristo. Eu encerro dizendo esta manhã que o Evangelho da Graça que nos alcançou é a graça até o fim que nos vai manter em Cristo Jesus. Como fora falado aqui algumas vezes, a graça do início ao fim. A graça do início ao fim. Não tem Alex aqui no meio disso. Não tem você no meio disso. Tem Cristo que fez tudo. E nós ao lado de Cristo, dando a glória que é dele, dizendo: ele fez o que eu jamais poderia fazer. Cristo. Cristo. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós não caiamos do Evangelho como os irmãos da Galácia caíram, rejeitaram, se desviaram da fé verdadeira no Cristo, para se esforçarem por conta própria. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe. No nome de Jesus, pastor.